Então, hoje, Daniel, capítulo 5. Estamos indo para o final dessa primeira parte aí, que vai até o capítulo 6. Até o capítulo 4, nós temos o personagem principal é Daniel, claro, mas Nabucodonosor como rei da Babilônia, né? Então, nós temos aí o Império Babilônico, e Nabucodonosor é o grande nome. O Império Babilônico ele teve diversas fases. Esse cruzamento histórico aqui com a história do povo de Deus é mais uma das fases do Império Babilônico. Mas essa nova fase do Império Babilônico é uma fase em que Nabucodonosor exerce papel fundamental, é o grande imperador, é o que começa, né, ressuscita o Império Babilônico, é o grande nome do Império Babilônico, muito citado em todos os livros de história aí, do ensino fundamental e médio. Então, até o capítulo 4, a história de Daniel, ela se cruza, né, com a história de Nabucodonosor, com o grande imperador do Império Babilônico. E agora, no capítulo 5, nós já damos um pulo, para depois da morte de Nabucodonosor, já damos um pulo para o último dos imperadores do Império Babilônico. Lembrando que Daniel atravessou impérios, né? Daniel, ele pega o início do Império Babilônico, com Nabucodonosor, bem no início do Império de Nabucodonosor, e Daniel vai até o Império Medo-Persa, que é o próximo império. E a gente já vai ver isso no último versículo do capítulo 5. Né? O capítulo 5 termina o Império Babilônico e começa o Império Medo-Persa. E Daniel vai para dentro do Império Medo-Persa. Capítulo 6 já é Império Medo-Persa. Né? O Daniel é jogado na cova dos leões, já não é mais no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, mas isso fica para a semana que vem. Tá? Mas então, vamos lá. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Então vamos lá, Belsazar. Primeiro, isso aqui é um exemplo da veracidade bíblica. Por vezes, alguns questionam a Bíblia dizendo que ela tem informações erradas em muitos pontos. O livro de Daniel, durante muito tempo, foi questionado porque na história do Império Babilônico não houve nenhum rei chamado Belsazar. Olha aqui, e Daniel está falando que certa vez o rei Belsazar. Só que até pouco tempo atrás, na história do Império Babilônico, não tinha nenhum Belsazar. Então, não houve nenhum rei chamado Belsazar. No entanto, recentemente foram descobertos novos registros do Império Babilônico que dizem que Nabonido, que foi o último rei da Babilônia, confiou a majestade a seu filho Belshazzar, né? E passou a residir na Arábia. Então, o Nabonido, que foi o último imperador, justamente, vocês vão ver o último versículo do capítulo 5, é a queda do Império Babilônico e já a entrada do Império Medo-Persa. Ou seja, é exatamente essa questão aqui. Nabonido foi o último rei da Babilônia e ele confiou a majestade ao seu filho Belshazzar, quer dizer, Belsazar, e passou a residir na Arábia. Ou seja, Belsazar existiu, como Daniel relatou, o que não existia eram os registros completos, entendeu? Belsazar existiu. Então, até pouco tempo atrás, o livro de Daniel era questionado. Ele não combina historicamente, né? Ele é falho. Tipo assim, questionava-se, então, a inspiração bíblica de Daniel, questionava-se a veracidade dos registros históricos, porque ele errou. Ele errou porque na história do Império Babilônico não teve nenhum Belsazar. Entende? Na verdade, Belsazar existia e existiu, o que não existia eram os registros completos do Império Babilônico. E assim, pessoal, tem muita... Eu já falei isso, vou repetir, tá?
Tem muito questionamento bíblico dizendo, mas isso aqui não combina com a história. É porque primeiro que as escavações arqueológicas são extremamente caras. Uma escavação arqueológica é milhões de dólares para uma escavação. Poucas escavações são feitas, pouquíssimos lugares foram escavados até hoje, tá? Então, o que nós temos de relatos dos impérios, até da região bíblica, mas desses impérios, são os poucos relatos do que já foi encontrado em escavações arqueológicas, nas poucas escavações arqueológicas que já foram feitas. Tem muitos lugares para serem escavados ainda, mas como isso é extremamente caro, pouquíssima gente se aventura a fazer, governos têm que arcar com esse custo. Então, o que se tem de registros históricos dos impérios é muito pouco, entende? Para alguém dizer que a Bíblia falhou. Eu só quero que vocês tenham isso bem em mente, pelo menos vocês, porque muitas vezes a gente ouve essas críticas como se, o que nós temos de relatos históricos é 100%, por isso a Bíblia falhou. Aqui a gente tem um exemplo claro disso, de que o que a Bíblia falou estava certo, por mais que os registros históricos ainda estavam incompletos. Quando mais um pequeno registro histórico foi encontrado, já, né, comprovou a veracidade de mais uma parte da Bíblia. E assim das outras também. Então mantenha isso bem em mente, né, contra essas críticas. Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e foi sucedido pelo seu filho Amel-Marduk, que está em Jeremias 52:31, só para vocês verem como esse cruzamento da história dos impérios, esse cruzamento bíblico. E Jeremias 52:31 cita o filho do Nabucodonosor. Amel-Marduk foi assassinado por seu cunhado, vejam as tramas aqui para ocupar o reinado, né? Então ele foi assassinado pelo seu cunhado, Nergal-Sarezer, que, de novo, entra em Jeremias 39:3, que assumiu o trono. Quando Nergal morreu, ele foi sucedido pelo seu filho, Labash-Marduk, que foi assassinado no mesmo ano por um grupo que incluía Nabonido, que se tornou rei. E Belsazar, então, era filho de Nabonido. Vocês estão notando aqui, então, Nabucodonosor foi sucedido pelo seu filho, o filho do Nabucodonosor já foi assassinado pelo cunhado. E depois, esse Labash-Marduk foi assassinado no mesmo ano por um outro grupo. Vocês estão vendo quantos assassinatos para tomar o reinado? Esses conluios, essas tramas para tomar o reinado. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou citando isso? Entender essa sucessão e esses conluios de reis reforça o pensamento de que foi Deus quem preservou o trono de Nabucodonosor durante os 7 anos que ele ficou mentalmente insano. Eu comentei isso na semana passada. Deus disse que Nabucodonosor ia ficar, né, ia pastar por 7 anos e depois ele ia retomar o reinado. E foi exatamente o que aconteceu. E isso foi graça divina. E Deus estava por trás disso. E eu comentei na semana passada, e aqui de novo está a prova disso, de que ficar sem um império como o Império Babilônico, ficar sem o imperador durante 7 anos, entende? Qualquer um podia tomar o reinado durante esses 7 anos. Ainda mais com esses conluios. E aqui está a prova de que esses conluios para tomar o reino aconteciam. Um matava o outro, assassinava o cunhado assassinava, né? O filho do tal era assassinado por outro grupinho. Então, isso existia no Império Babilônico. E fica claro nos próximos imperadores aí do Império Babilônico. Mas por que isso não aconteceu com Nabucodonosor? Nabucodonosor ficou 7 anos maluco, pastando no quintal dos jardins suspensos da Babilônia. E daí a gente vê
como não aconteceu exatamente o que Deus havia dito que aconteceria, né? E Deus sustenta o reinado de Nabucodonosor contra os conluios e mantém o seu governo durante 7 anos, milagrosamente e divinamente. É interessante isso aqui. E na sequência do texto, Belsassar chamará Nabucodonosor de pai, embora o seu pai fosse Nabonido e não Nabucodonosor. O termo pai em aramaico e também em hebraico também é usado pelos descendentes, tipo, o nosso pai Abraão, né? O nosso pai Abraão estava lá da 15ª descendência, né? Já era a 15ª descendência de Abraão, mas continua sendo chamado pai Abraão, né? E assim a gente vê muitas vezes, o filho de Davi, já estava na 4ª ou 5ª descendência depois de Davi, mas era o filho de Davi ainda, entende? E a mesma coisa então acontece aqui. Alguns acham que a mãe de Belsassar também era filha de Nabucodonosor. Então, frisem isso, porque no nosso texto vai aparecer a rainha mãe. Tá? Daqui a pouco vai aparecer a rainha mãe. Mãe de quem? A mãe de Belsassar, que provavelmente era filha de Nabucodonosor. Então, Belsassar provavelmente era dessa árvore genealógica aí de Nabucodonosor, talvez o neto dele. Então, certa vez o rei Belsassar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, pessoal. É muita gente. E ainda vocês vão ver daqui a pouco que ele convidou aí, as mulheres e as concubinas, tá? Então, não era só 1000 nobres, era 1000 nobres com as mulheres e as concubinas, ainda era muita gente. E com eles bebeu muito vinho. Frisem esse muito vinho. Talvez o banquete fosse para levantar o moral dos súditos, pois os exércitos persas já haviam cercado as muralhas da cidade da Babilônia. Babilônia já está, final do reinado já está enfraquecido, os persas já cercaram a cidade da Babilônia, e alguns historiadores acham que o Belsassar deu esse banquete aqui para levantar o moral dos súditos, né? Sendo que eles estavam cercados. E vejam, enquanto Belsassar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Só quero voltar. Essa questão aqui, a gente viu lá que eram 1000 dos seus nobres nessa festa, nesse banquete, e mais as mulheres e as concubinas. Tem uma Bíblia, a Bíblia anotada. A Bíblia anotada dá o título desse capítulo aqui como o banquete da sensualidade e da idolatria. Banquete da sensualidade. E parece que isso tem muito fundamento até histórico. O fato é, se a gente olha para o livro de Esther, Esther não participava das festas e ela era rainha. Na continuação do texto, a gente vai ver que a rainha mãe não está participando desse banquete aqui. Ela entra na sala depois que aparece a mão escrevendo na parede. Então a rainha mãe não estava participando, né? Em Esther a gente sabe que a rainha não participava também. Então quem são essas mulheres, essas concubinas? A gente sabe que eles tinham muitas mulheres e concubinas. A Bíblia anotada dá o título de O Banquete da Sensualidade. O que provavelmente está acontecendo aqui é uma suruba gigantesca, entende? Regada a muito vinho. No final do estudo de hoje, eu vou mostrar para vocês 2 historiadores do Império Grego que escreveram cerca de 150 anos depois. E esses 2 historiadores, eles relatam que quando o Império Persa entrou e conquistou a Babilônia, o pessoal estava embriagado. Então, essa suruba enorme aqui, com 1000 nobres, suas mulheres e concubinas, isso aqui era, entende? Era um daqueles banquetes de suruba, né? Com sexo e com bebedeira.
tá? Tanto que quando os persas chegaram, estavam todos embriagados por causa desse banquete aqui. Muito bem. Mas o Belsazar, então, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado de Jerusalém, para que os reis e os nobres e suas mulheres concubinas, desse banquete depravado, bebessem nas taças de ouro e de prata do templo. Vamos relembrar? Daniel 1, 1 e 2 diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Sitiou, a cercou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Siniar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, a gente sabe que Nabucodonosor queimou o templo, né? Mandou queimar o templo, e antes ele tirou os utensílios do templo. A gente vê isso também lá em Zacarias, né? Também relata isso, a gente já estudou isso, né? Esdras também relata isso, como Nabucodonosor levou os utensílios do templo, os utensílios sagrados, santificados a Deus no Antigo Testamento. Nabucodonosor levou esses utensílios sagrados do templo, para uso no templo, levou para a Babilônia e colocou junto com o tesouro na casa do Deus dele, né, na terra de Siniar. Muito bem, então o que o Belsazar faz agora? O Belsazar pega e manda trazer as taças de ouro do templo de Deus para beber vinho nelas. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Louvavam os deuses ainda, é uma idolatria, tá? Então, mandando trazer os utensílios sagrados do templo, para neles beber e com eles brindar os deuses falsos, Belsazar estava debochando do Deus verdadeiro. E não vos enganeis, de Deus não se zomba. E agora, o que vai acontecer agora é na lata, né? É imediato. É um deboche total. Manda lá buscar essas taças de ouro do templo de Deus de Israel, de Jerusalém, e no meio dessa suruba, bebe nessas taças e ainda brinda os deuses falsos, né? Pega as taças de ouro do templo do Deus verdadeiro e brinda aos deuses falsos, e debocha do Deus verdadeiro. De Deus não se zomba. Então, de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio, na parte mais iluminada, quer dizer, para todos ver. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Né? Imagine uma coisa dessa acontecendo. Qualquer um de nós ia bater né, os joelhos. Agora, imagine isso acontecendo no meio desse banquete, no meio dessa festa, dessa suruba, de repente uma mão começar a escrever do nada, começar a escrever na parede, né? O rosto ficou pálido do rei, ficou tão assustado que seus joelhos batiam no outro e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, será o terceiro em importância no governo do reino. Essa questão de vestirá manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, é exatamente a honraria que foi prestada lá para Mardoqueu, né? No livro de Esther, quando o rei mandou honrar Mardoqueu. E então eles vestiram ele de um manto vermelho, corrente de ouro no pescoço, e ele também recebeu um alto cargo no governo, né?
Mas então, essa é a promessa do Belsazar para quem conseguisse interpretar. Nessa altura, notem que isso já é Belsazar, notem, eu mostrei para vocês a sucessão dos reinados ali, né, depois de Nabucodonosor, já tinha se passado um bom tempo, se calcula aí que Daniel já, nessa altura, Daniel já devia ter por volta de 80 anos quando isso daqui acontece. Então, depois de todos esses sucessores, parece que Daniel talvez foi meio esquecido, né? E depois de Nabucodonosor. Então, agora ele manda chamar os adivinhos, os sábios, os astrólogos, para interpretar essa escrita na parede. Será o terceiro em importância no governo e no reino quem conseguir interpretar? Isso significa que atrás de Belsazar e de Nabonido, que é o seu pai, viria essa pessoa. Então, uma grande honraria. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição. Notem, pessoal, que isso daqui já é a terceira vez que acontece aí, né? Essa vez não foi sonho, né? Das outras duas vezes, nós temos sonhos do rei Nabucodonosor, que foram interpretados por Daniel. Dessa vez não é um sonho, é realmente uma mão que escreveu na parede. Então, eles não conseguiram ler a inscrição, como não tinham conseguido interpretar os dois sonhos de Nabucodonosor anteriormente, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais atemorizado e o seu rosto mais pálido. E os seus nobres estavam alarmados. Então, aquela suruba toda, aquela festa toda, agora, né, estava todo mundo assustado. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, e aqui essa questão da rainha, outras Bíblias, a nossa Bíblia só traz rainha, mas outras Bíblias trazem rainha mãe, a mãe de Belsazar, a rainha mãe. Na nossa versão também, se vocês olharem, há uma referência a isso no pé de página. No pé de página também vai dizer que uma das possibilidades de tradução é rainha mãe, tá? Talvez ela fosse a filha de Nabucodonosor. De qualquer forma, ela conhecia o que Daniel havia feito na época de Nabucodonosor. Então, o Belsazar é novo ainda, mas a rainha mãe, ela conhecia a história de Daniel muito bem. Ela lembrava muito bem do que Daniel, das interpretações dos sonhos de Daniel, dos sonhos de Nabucodonosor. E ainda mais, então, combina também que a rainha mãe, a mãe do Belsazar, fosse filha de Nabucodonosor, né? Então, ainda mais ela conhecia, sabia sobre Daniel. E aqui ela mostra saber muito bem sobre Daniel, né? Uma pessoa de um pouco mais de idade que tinha pego aquela parte da vida ali com Nabucodonosor e quando Daniel interpreta os sonhos. Então a rainha, ouvindo os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Olha, né? Como se fala de Daniel. E a mesma coisa que Nabucodonosor falava, né? Tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Então ela dá a ficha completa de Daniel e mostra uma admiração por Daniel tremenda pelo que Daniel havia feito, né? E esse reconhecimento de que verificou-se que ele era um iluminado por Deus, né? Tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. E agora Daniel vai ser chamado. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado, que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum.
Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações, de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Ele meio que desdenha do presente. Talvez porque ele soubesse o que ia acontecer, porque não vai passar daquela noite. Naquela própria noite, o rei já vai morrer e o império vai acabar, né? Mas o recado dessa vez é claro. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Ele está resgatando a história e dizendo, olha, Deus deu soberania, o teu predecessor, Deus deu soberania, grandeza, glória e majestade, certo? Devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Muito bem. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Ou seja, Daniel está lembrando, provavelmente isso aqui era de conhecimento das pessoas, essa questão do Nabucodonosor ter ficado louco lá e passando durante 7 anos. E o Daniel está relembrando, olha, Deus deu glória e majestade a Nabucodonosor, mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. E é isso que vai acontecer com o Belsassar também. Então Daniel está lembrando, já aconteceu com Nabucodonosor. Você devia ter aprendido com o teu predecessor. Você deveria ter aprendido o recado. Mas agora você está orgulhoso, arrogante, né, do que está fazendo, e agora vai acontecer isso com você também. Ele, Nabucodonosor, foi expulso dos homens e a sua mente ficou como a de um animal, passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Está vendo? É uma acusação direta ao Belsassar. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Muito bem, mene, mene, tekel, parsim. E isso foi escrito na parede. Só que os astrólogos, os magos, ninguém conseguiu interpretar. Vamos entender a dificuldade. As palavras em aramaico, talvez escritas só em consoantes, deixa eu explicar isso aqui. Eu não sei se você sabe disso. O hebraico, e provavelmente o aramaico também, mas o aramaico é muito parecido com o hebraico, né? Não é bem um dialeto, mas é parecido, é uma língua bem parecida. Então, o hebraico, durante muito tempo, o hebraico era só escrito, era só consoantes, ele não tinha vogais. Chegou uma altura
na história que os estudiosos hebreus, para que a língua não se perdesse, porque depois de só se escrevia em consoantes, então as futuras gerações, geração, às vezes já não sabiam exatamente como pronunciar determinadas palavras, porque era só as consoantes. Então chegou uma altura que eles decidiram colocar vogais no hebraico para a preservação da língua, mas no início eram só consoantes. E é muito provável que no aramaico também fosse assim. Então a gente pode imaginar que o que estava escrito na parede eram só consoantes, tá? Então vamos lá. As palavras em aramaico, talvez escritas só em consoantes, elas têm vários significados. Como substantivos, mene, mene, tekel, parsim eram pesos da época, numa sequência diminutiva. Mene era uma mina, tekel era um sequel ou shekel, e parsim era metade de um shekel. Tá? Então eram pesos diminuindo de valor. E como verbos, que também podia ser, porque dependia das vogais que aparecessem, como verbos, elas significavam contado, pesado, dividido. Então, mene, mene, tekel, parsim, contado, pesado, dividido. E aí que vem a interpretação de Daniel, né? Daniel diz, e esse é o significado dessas palavras. Mene, que é contado, né? Deus contou os teus dias, contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, que é pesado, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reino foi, que significa dividido, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Deus contou os dias do teu reinado, determinou o seu fim, e vai ser hoje mesmo. Ele não fala isso, mas vai ser naquela noite. Foste pesado na balança, achado em falta, né? Você é orgulhoso, arrogante, deveria ter aprendido com os erros do seu antecessor, com os erros de Nabucodonosor, mas não, você repetiu os mesmos seus erros. Você foi pesado na balança de Deus, achado em falta, não se arrependeu. Pérez, então, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Dividido, medos entre medos e persas. Na verdade, é o Império Persa que vai vir, né? Inclusive, na interpretação, Daniel usa a palavra Pérez, que é o singular de Parsim. A escrita na parede dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas o Daniel, na interpretação, ele fala Pérez. Então, ele usa a palavra Pérez, que é o singular de Parsim, e a pronúncia da palavra Pérez soa como Pérsia em aramaico. Pérez, né? É a Pérsia. Ele já indicava também a invasão persa, quem iria invadir. Então tá tudo ali, né? A escrita na parede, o recado é imediato. Quando o Belsazar manda buscar as taças do templo, né? Debocha de Deus, bebendo nelas e brindando aos seus deuses, aparece, Deus é imediato. A mão aparece, escreve na parede e já profetiza o que vai acontecer, né? A consequência foi imediata. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo do reino. Mas naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, naquela mesma noite do banquete, em que Amon escreveu na parede, o rei dos babilônios foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Ali foi a transição do reinado. Naquela noite, acabou o reinado babilônico. Belsazar, o arrogante e orgulhoso, foi morto, né? E começa o reino Medo-Persa.
Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte relatam que a cidade da Babilônia foi invadida mediante o desvio do rio Eufrates. Eu estou colocando isso aqui primeiro porque é bonito, né? A gente vê a cidade da Babilônia, a capital do Império Babilônico. Na semana passada eu falei para vocês que os muros da Babilônia, se confiava muito nos muros da Babilônia, porque os muros da Babilônia eram muros que duas carruagens, cada uma delas com 4 cavalos, podiam se cruzar na frente, em cima do muro, né? Tamanho a dimensão aí, a largura desse muro, e ainda na frente do muro tinha o rio Eufrates, né? Então era uma cidade difícil, quase intransponível, difícil de se invadir por causa da dificuldade do rio e ainda da espessura da muralha, dos muros, né? Mas então o que os persas fizeram? Os persas pegaram e desviaram o rio Eufrates, daí já não tinha mais essa barreira, né, na qual eles confiavam. E daí foi só a questão de eles entraram pelo portão principal, né? Não precisou transpor o rio, entrar pelo portão principal da cidade. E então eles comentam que eles desviaram o rio Eufrates e que os persas entraram na cidade e encontraram o povo entregue a uma enorme bebedeira festiva. Isso aconteceu no dia 11 e 12 de outubro de 539 a.C. E isso novamente comprova a veracidade do relato de Daniel. Então, o que os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, dizem? Que os persas entraram na cidade e encontraram o povo entregue a uma enorme bebedeira festiva. E o que Daniel diz? Daniel relata, né? Que Belsazar fez um banquete para 1.000 nobres com as suas mulheres e concubinas. E então, veja como as coisas se combinam, né? Quando os persas entraram, eles acharam o pessoal numa enorme bebedeira festiva, bêbados, né? Então combina assim, os relatos históricos, quando existem, quando há relatos históricos, eles só corroboram e testificam a favor do texto bíblico, né? Bonito isso. A escrita na parede novamente chama a nossa atenção para o fato de que Deus reprova o orgulho e a arrogância. Eu já falei sobre isso na semana passada, então não vou repetir. Também mostra quem é o soberano dos reis da terra. O Deus verdadeiro governa sobre todos os poderosos deste mundo. Deus verdadeiro governa sobre todos os poderosos deste mundo. Isso é verdade, pessoal. Assine embaixo disso. Eu assino embaixo disso. A gente tem que lembrar disso. Deus é o soberano sobre os reis da terra. O Império Assírio e o Império Babilônico são chamados nos profetas Isaías, Jeremias, os reinos Assírio e Babilônia são chamados de a vara na mão de Deus. Deus usou desses impérios para castigar o seu povo. Isso é um lado. O povo de Deus recebeu o açoite que ele precisava. Deus estava corrigindo o seu filho como um pai corrige seu filho, né? Deus estava corrigindo Israel como um pai corrige seu filho. Muito bem. Agora, o rei, isso não quer dizer que eles não tiveram que responder diante de Deus. O rei Nabucodonosor teve que responder diante de Deus, né? E teve que reconhecer Deus. E Deus lhe puniu, lhe deixou louco por 7 anos. Entende que, ao mesmo tempo que Deus permite que o Império Babilônico venha à força e sirva nas mãos de Deus para o castigo de Israel, ao mesmo tempo Deus cobra de Nabucodonosor. Deus usa dos impérios também
de acordo com a sua vontade, isso não justifica o que os imperadores, os impérios fazem, tá? São pessoas, são humanos falíveis, e Deus vai fazer com que eles respondam, cada um deles. Nabucodonosor teve que responder, Belsazar também teve que responder. Tem uma responsabilidade individual e Deus vai cobrar de cada um deles. Agora, Deus age através dos impérios. A gente não pode perder isso de mente. Isso a história bíblica nos mostra. E Belsazar, nessa noite, quando ele foi arrogante, né, soberbo, mandou trazer as taças, debochou de Deus, naquela noite ele perdeu o reinado. E Deus permite que os persas então venham e invadam. E os persas são aqueles que permitiram que o povo de Deus voltasse da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, no ano 539, no mesmo ano. Eles assumiram o reinado e já permitiram que os judeus voltassem para reconstruir Jerusalém. Casualidade? Não. Casualidade nenhuma de que 50 anos depois, como a profecia tinha dito, tá? É profecia divina, que depois de 50 anos eles voltariam. Em Isaías, Jeremias dizia 70 anos, contando desde da primeira leva lá que Daniel participou de prisioneiros, deu 70 anos. O cativeiro babilônico durou 70 anos, como Deus disse que ia durar. E depois de 70 anos, no dia exato, 70 anos exatamente, em 539, naquela noite, Deus disse para Belsazar, já era, vai perder o teu reinado. E na mesma noite os persas invadiram. E os persas foram aqueles que permitiram que o povo de Deus voltasse, porque Deus quis. E vocês entendem que Deus age através dos impérios e que Deus tem o poder, que nenhum rei é o soberano e nenhum Deus foge da soberania do Deus Todo-Poderoso. A gente tem que manter isso claro. Deus continua falando ao mundo através da sua palavra. Eu estou falando, me referindo aos sonhos aqui. Deus falou através dos sonhos, 2 sonhos do Nabucodonosor. Deus falou através daquela mão na parede. Deus deu o seu recado. Deus continua falando ao mundo através da sua palavra e chamando todos ao arrependimento e fé. Deus continua providenciando também intérpretes como Daniel, intérpretes fiéis à sua palavra, para fazer conhecidos a sua lei e as suas promessas. Tirei essa referência da Bíblia de Estudo da Reforma. Eu achei bem interessante. Deus continua falando ao mundo através da sua palavra, chamando todos ao arrependimento e fé. Deus continua providenciando também intérpretes fiéis à sua palavra para fazer conhecidos a sua lei e as suas promessas ao mundo hoje, né? E para terminar, a queda da Babilônia, aqui teve fim o reino, o Império Babilônico, né? Naquela noite com Belsazar. Então, a queda da Babilônia teve um grande impacto nos escritores bíblicos e tornou-se um símbolo do fim do mundo. Vejam o que diz Isaías capítulo 21. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Isaías profetizou isso antes de acontecer, pessoal, tá? Então, ele ergueu a voz e disse, caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Lembram que Belsazar Nabucodonosor mandou colocar as taças no tesouro do seu rei, do seu Deus, e depois o Belsazar brinda com as taças do templo aos seus deuses, né? Mas agora caiu a Babilônia. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo na eira, povo de Jerusalém que tinha templo queimado, Jerusalém destruída, povo deportado, povo debulhado, batido como trigo na eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso lhes anunciei. A Babilônia caiu, certo?
E isso aqui aconteceu no passado e isso vai acontecer no final dos tempos. Apocalipse, capítulo 18, fala o anúncio da queda da Babilônia. De certa forma, a Babilônia é todo o mal desse mundo, né? Tem a Nova Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade de Deus, um modo de falar de tudo que é de Deus, das coisas sagradas para Deus. E a Babilônia é a antítese da Nova Jerusalém. Babilônia é o mal, é a maldade, é a sedução dos povos, é o pecado. O anúncio da queda da Babilônia, final do mundo, a soberania de Deus e Deus vencendo o mal na terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com voz potente, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu, caiu Babilônia. Isaías, vai acontecer no final do mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave de imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho, do furor da sua prostituição. Prostituição, pecado, né? Só sexo aqui, mas é a prostituição nesse sentido de adultério contra Deus, de fazer tudo de não estar em aliança com Deus, né? E fazer toda sorte de coisas depravadas, contrárias a Deus. Então essa é a prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Outra vez ouvi do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Saiam do mundo nesse sentido. Não fiquem nos pecados do mundo, porque o mundo será julgado. A Babilônia aqui é uma forma de falar, né, da destruição do mundo, da destruição do pecado. A Babilônia é um símbolo de devassidão, de prostituição contra Deus. Saiam dela, povo meu, saiam do meio disso, porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. O texto é longo, mas ele está falando da queda da Babilônia. Um dia a Babilônia vai acabar, assim como a cidade da Babilônia caiu, ruiu, né? No dia em que Deus pôs um ponto final, assim no final do mundo Deus vai pôr um ponto final, e um ponto final em todo o pecado, né? Em toda transgressão. E a Babilônia vai cair novamente, né? Então é interessante essa conjugação de fatores de uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, olhando para o futuro de um modo muito mais global para o que vai acontecer no futuro, né? Com todos aqueles que hoje debocham de Deus ou se prostituem, né? Não literalmente, mas figuradamente se prostituem com o pecado desse mundo e não dão ouvidos à palavra de Deus, à voz de Deus, ao chamado de Deus, ao arrependimento, à fé e à salvação. A queda da Babilônia, então, teve um impacto grande nos escritores bíblicos, tornou-se símbolo do fim do mundo e toda a história do mundo vai acabar. Apenas o reino de Deus dura para sempre. O nosso rei governa para a nossa justificação. Bíblia da Estudo da Reforma, novamente. Então, assim terminamos o capítulo 5. Semana que vem, capítulo 6. Famoso, né? Bonito. Famoso, bonito não, né? Daniel vai ser atirado na cova dos leões, já no Império Medo-Persa. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer o último capítulo da primeira parte de Daniel e já se prepare, daqui 2 semanas a gente vai pegar o boi pelos chifres e vamos começar a segunda parte de Daniel, 7 a 12, com o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Daí o bicho pega, né? Mais visões aí de Daniel, tá? Mas então no capítulo 6, semana que vem, para terminarmos a primeira parte de Daniel.